Pois é, meus amigos, a coisa está ficando cada vez mais feia pro lado do seu Deltan Dallagnol e de quebra o Moro e a galera que fazia uns paranauê meio estranho na Lava Jato. E o assunto veio à tona depois que o nosso querido presidente Birulindo publicou uma mensagem no seu Twitter falando desses paranauês esquisitos que aconteceram no caso Flávio Queiroz, esse que a esquerda tanto fala. E aí eu resolvi fazer um dossiê, vou fazer cosplay de Kim Paim aqui nesse vídeo e mostrar para vocês aquelas ligações, pegar alguns fatos do passado que talvez vocês já tenham esquecido, mas que euzinha aqui não esqueci. Aliás, isso é uma coisa que eu já venho alertando há muito e muito tempo e ainda bem que tem tudo registrado na internet. Esse pessoal da Lava Jato, ok, prendeu o Lula. Mas como é que foi a história? Porque eu acho que já deu para entender que nem toda pessoa que vem na internet para falar que é anti-PT realmente é um conservador. E é isso que eu quero mostrar para vocês no vídeo de hoje. O vídeo tá caprichado, cheio de informação, então já me ajuda a espalhar esse conteúdo curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de WhatsApp. Dá uma conferida na sua inscrição aqui no canal, vê se ela ainda tá ativa. Se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. E antes da gente entrar aqui na pauta do vídeo, que hoje é realmente bombástica, eu quero lembrar vocês que a minha livraria está em promoção. São vários livros com até 60% de desconto. Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. Corre lá e aproveita, porque a promoção tá quase acabando e daqui a pouco aquele livro que você queria pode ser que acabe. Então não diga que eu não avisei. Agora que tá feito jabá a introdução, a gente pode ir para a pauta. Começando pelo post do presidente Bolsonaro que foi feito na sexta-feira de tarde. Ele publicou o seguinte: a perseguição à família Bolsonaro se mostra em vários diálogos entre Deltan e membros do Ministério Público, além de quebra criminosa de sigilos, a tentativa de cooptar o entorno do presidente da República para a escolha do PGR em 2019. Quem não lembra da campanha que algumas pessoas fizeram na internet para que o Deltan fosse o tal PGR? Talvez agora consigam entender um pouquinho melhor por que o Bolsonaro não fez essa escolha. E ele ainda disse mais: Dallagnol querer dizer ser brincadeira tais diálogos demonstra querer fugir de sua responsabilidade. Os diálogos do vazamento da família ocorreram em 2019, onde Bolsonaro já era presidente da República. Isso é crime e tem várias outras coisas estranhas no meio dessa história que vocês vão ver no vídeo de hoje. E inclusive veremos assim aquela minha suspeita sobre o caso Daniel Silveira cada vez se confirmando mais. Eu vi na minha bola de cristal, tá? Porque eu não tenho nenhum informante secreto, são só coisas que eu penso aqui na minha cabecinha. Mas enfim, a matéria que o Bolsonaro publicou foi essa daqui. Diálogos de procuradores da Lava Jato revelam um complô contra a família Bolsonaro. Em nota, o MPF diz que a fala de procurador foi uma brincadeira entre colegas de trabalho, no texto que se refere aos vazamentos de dados do COAF sobre a família Bolsonaro. Só que é o seguinte, eles disseram que era brincadeira, depois eles disseram que não reconhecem a autenticidade dos diálogos. Eles não se decidiram, porque é uma coisa ou outra, né? Mas eu já vou mostrar para vocês que teve perícia sim e que parece que esses diálogos aí que foram obtidos de maneira criminosa, que não deveriam servir como prova, mas já que lá tá, deixe que lateje. Esses diálogos foram periciados sim e eu já vou mostrar para vocês. Aqui está a matéria do Conjur. A perícia atesta a integridade das mensagens hackeadas de procuradores. Ok, agora vamos analisar essa treta mais de perto. Um dos diálogos é esse daqui, ó, do tal do chat Filhos do Januário. O Deltan: identificamos a fonte do vazamento dos dados da família Bolsonaro, COAF e MP juntos. Aí o Roberto dá risada, a Jerusa dá risada. E em outro local eu peguei a fala mais completa e mais embaixo, olha só o que o Roberto diz: Leonel é nota 1000. E vocês já vão entender quem é este Leonel nota 1000. Que pessoa maravigold.
E a matéria que eles estavam falando, a primeira que foi publicada, foi essa daqui, ó, do Globo, aquela imprensa maravilhosa, sobre os 7 milhões do Queiroz, e a matéria foi publicada em 20 de janeiro de 2019. E nessa época, aí um pouquinho antes, surgiu essa foto na internet, na época muita gente viu, se você esqueceu, eu trago aqui, temos Otávio Guedes e o Procurador-Geral da Justiça do Rio, tendo um encontrinho ali cabuloso. Depois saíram esses vazamentos, só que tem um detalhe. O processo corria em sigilo de justiça. E se por acaso, neste encontro, houve o vazamento do Ministério Público para uma rede de televisão ali, né, de jornalismo, o Globo, é meio que legal, é meio que crime e pode ser que dê bem ruim. Vamos adiante. Então aqui só para comprovar que depois, gaguejando, o jornalista da Goebbels News confirmou esse tal encontro no restaurante. E aí teve esse outro diálogo aqui. A Jerusa publicou um link, já vou mostrar a matéria, e se seguiu esse diálogo. Caraca, essas aspas vão esquentar o trem, disse o Roberto. E a Laura falou, Raquel deve estar dando pulos de 100 metros. Raquel Dodge, que era, né, a antecessora do Aras lá na PGR, e a matéria que eles compartilharam foi essa daqui. Coordenador da Lava Jato na PGR critica pedido de Flávio Bolsonaro ao STF e sai em defesa do COAF. O procurador José Alfredo Paula e Silva disse que o COAF se limitará a fazer fofocas, entre aspas, as aspas que ele estava se referindo ali, se o Supremo acolher reivindicação para proibir o órgão de compartilhar dados com o Ministério Público. Aí nessa história entra também um outro paranauê de que parece que talvez supostamente, quem sabe, a galera da Lava Jato tenha pedido meio que informalmente ali os dados sobre ministros do STF, né, os nossos deuses do Olimpo, e os familiares, porque essa quebra de sigilo não era somente a pessoa que eles estavam investigando, era também todo o entorno dessa pessoa. Então, de repente, tu é amigo lá do fulaninho que eles estão pesquisando e eles quebram o teu sigilo bancário sem autorização da justiça. Lembrando aqui, né, que tem todo um trâmite. Em uma democracia, a justiça tem todo um trâmite. E quando a gente permite que se quebre esse trâmite, a gente está dando um passo perigosíssimo rumo aí à opressão do Estado em cima do indivíduo. É claro que a gente gostou de ver o Lula na cadeia entre aspas, né, que ele ficou ali numa salinha bem tranquila, mas enfim, o Lula preso, a gente gostou, mas de que forma que isso foi feito? E será que agora não pode colocar tudo a perder por causa de alguns excessos cometidos aí? E esses excessos que podem se virar contra eu, contra você. A gente tem que ficar muito ligadinho, principalmente na narrativa que vai vir depois. Agora, Daniel Silveira também tá nessa matéria. Olha isso daqui, e quem acompanha aqui o canal sabe que eu lancei uma dúvida esses tempos e agora vê se não tá fechando bem direitinho com o que eu falei para vocês. O jornalista Oswaldo Eustáquio teve acesso aos diálogos da Lava Jato em novembro de 2020 e entregou o material para o Bob Jeff, o presidente do PTB. Então, se eles têm acesso a isso desde novembro de 2020, por que raios eles não liberaram? Né? Por que não liberaram isso? Isso daqui é uma coisa grave, o quanto antes o pessoal tem que saber. O deputado Daniel Silveira iria trazer à tona essa informação no plenário na Câmara dos Deputados na semana depois do Carnaval, mas acabou acontecendo aquilo que a gente viu com ele. Então, não é estranho isso? Porque se os diálogos estavam com Oswaldo Eustáquio e com o Bob Jeff, por que o Daniel Silveira ia revelar? Será, uma suposição, que foram lá no ouvido dele e sopraram assim, vai lá, cutuca o STF, que a gente tem uns negócios aqui que são bem interessantes, e aí não vai dar nada pra ti, a gente te libera e depois vai sair por cima da carne seca, vai ter dado uma mitada, vai ter ganhado bastante likes. É errado o que o Daniel falou? Olha, é o desejo de muitos de nós aqui, né, população comum, ver alguém falando aquilo lá. Mas assim, o que resolveu o assunto? Além de ter colocado o Daniel atrás das grades e com a possibilidade, inclusive, de perder os direitos políticos. E no caso de isso acontecer, dele não poder mais se candidatar, quem no Rio de Janeiro poderia se candidatar
a deputado e ganhar todo este capital político como a pessoa que salvou o Daniel. Afinal de contas, deu um partido para ele quando ele era perseguido. São coisas que passam na minha cabeça. O que vocês acham? Será que eu tô bloqueando muito? Fala pra mim aqui nos comentários. Vamos adiante. Os chats secretos da Lava Jato, que já estão em posse do STF, citam o presidente Bolsonaro por mais de 100 de vezes, tá? Vou parar aqui. O que mais que tem nesses diálogos? Por que Bob Jeff e Oswaldo Eustáquio não liberam tudo, já que eles têm acesso? No mínimo, intrigante isso daqui. Será que rola algum tipo de chantagem com essa informação? Não sei, mas assim, a nossa imaginação vai bem longe. Passemos adiante. E aí aqui, né, a história de como os diálogos foram parar lá na mão da defesa do Lula. Em julho do ano passado, a defesa do Lula pediu para o Fachin o acesso a essas tais mensagens. Então, se eles pediram é porque eles queriam e presume-se que para usar na defesa do Lula, né? Mas tão logo eles tiveram acesso, e isso eu também já comentei em vídeo aqui, saiu essa matéria. Mesmo com vitória no STF, defesa de Lula não vai usar as mensagens hackeadas como prova de suspeição de Moro. Estranho demais, porque se eles têm uma prova da suspeição do juiz que colocou, segundo eles, injustamente o Lula na cadeia, por que eles não vão usar? Será que é porque aí eles vão validar também a injustiça que aconteceu com o Flávio? Será? Não sei. O que vocês acham? Vamos adiante. Agora, trocando, mas ainda tudo vai se juntar lá no final do vídeo, trocando aqui para Moro e o COAF. Vocês viram lá que quem liberou os dados da Receita foi o COAF. E na época, o Moro ficou furioso, né? Porque o COAF não ia ir para o ministério dele, ia ficar no Ministério da Economia, por fim foi parar lá no Banco Central e teve uma troca de nomes, teve uma galera aí dando bote com bumbum, porque Bolsonaro está protegendo o Flávio, pipipi, popopó, mas, olha só isso aqui. Moro vai substituir o atual presidente do COAF pelo auditor federal, Roberto Leonel, o homem nota 1000. Então, quando Moro assumiu lá, ele que indicou, porque ele tem uma proximidade com o Leonel desde a época em que ele era juiz. E agora a história vai começando a se fechar. Na época, o Bolsonaro foi muito cobrado porque ele tirou o Leonel e fez essa troca toda do COAF que eu falei para vocês. E olha só como que ele justificou. Ele disse que a mudança buscava blindar o COAF de interferências e pressões políticas. Será? Pedidos informais no Telegram para dar uma olhadinha, para ver se a gente acha alguma coisa, sem a justiça saber, vamos passar por cima do trâmite legal, para ver essa pessoa e o que está acontecendo, o que não está acontecendo. E aqui, ó, os procuradores da Lava Jato pediam dados à Receita informalmente pelo Telegram. E mais coisas estranhas estão vindo à tona, principalmente lá no site do Conjur, que eu peguei essas matérias, ó. Depoimento falso tomado pela Érica foi destaque. Então, ela falsificou, segundo essas matérias, porque aqui eu só leio as matérias e dou minha opinião. Segundo essas matérias do Conjur, ela pegou um depoimento falso e colocou lá para enquadrar a pessoa que ela queria enquadrar. E eu acho que meio que fabricar provas assim não é muito legal, né? E lembrando que a Érica, ela estava naquele depoimento do Moro lá em Curitiba, quando ele acusou o Bolsonaro de ter interferido na PF, depois ele voltou atrás, foi lá, deu o depoimento que acabou em pizza, se revelou um pastel de vento, mas Érica é uma peça importante, estava lá e agora surge essa história aqui de depoimento falso. E outra também que veio à tona na semana passada foi que o Ministério Público Federal pegou uma delação de um dos delatores lá da Odebrecht e simplesmente assim esqueceu de falar que o cara tinha Alzheimer. Agora, se a gente vai começar a validar depoimento de pessoas que sofrem de Alzheimer, a coisa começa a ficar bem perigosa, né? Porque a justiça é feita de pessoas e pessoas, seres humanos, são falhos e são corruptíveis. Então a gente tem que ser justo aqui e essas coisas estão assim, colocando à beira do abismo todos os avanços que tiveram aí de combate à quadrilha lulopetista.
E aí a defesa do Lula, tá? A defesa do Lula é de esquerda, ok. Mas é aquela coisa, a gente vai ler tudo e reter o que é bom. Deu a seguinte declaração. Lava Jato adotou o modelo pesque pague para obter informações da Receita. Neste lote, ficaria evidente, de acordo com a defesa, que os procuradores da Força Tarefa de Curitiba solicitavam clandestinamente informações protegidas pelo sigilo legal à Receita Federal e só formalizavam o pedido na hipótese de identificação de algo que pudesse interessar o acusador. Então eles já investigavam antes de saber se tinha algo errado para ver se tinha alguma coisa que eles pudessem ali encaixar na narrativa para conseguir o objetivo. Neste momento você deve estar se perguntando qual que é o objetivo, Paula Marisa, pois eu já chego lá. Calma teu coração. E mais estranho também nesse trecho aqui é o seguinte: se tá evidente que os procuradores cometeram ilegalidades, por que eles não vão usar o diálogo? Mais uma vez, euzinha aqui acho que é para continuar arrastando aquela narrativa, que foi a única coisa que eles conseguiram, de Flávio Queiroz, que até agora, né, meus queridos, também é outro pastel de vento, né? Igual a interferência do Bolsonaro na PF. Agora vamos aqui ao objetivo. Agora vamos fechar e vocês vão entender qual que é o objetivo disso tudo. Começando por isso daqui, ó. O Leonel nota 1000 e o procurador Deltan Dallagnol, olha que bonitinho. Eles faziam palestras já há muito tempo, olha só, uma matéria de outubro de 2018. E também, há um tempo atrás, saiu na imprensa que o Dallagnol abandonou a filantropia e faturou 580 mil com palestras. Então me parece assim, Leonel nota 1000, o Dallagnol, essa galera curte esse negócio de palestra. Sabe quem também curte esse negócio de palestra? A Rosângela Moro, a esposa do Moro, aquela que tuita no lugar dele. E o melhor ainda é que eles fizeram uma empresa de palestras junto com o advogado, o Carlos Zuccolotto. Olha só a coincidência, né? Você não sabe quem é que é o Carlos Zuccolotto? Já chego lá! Lembra também que no ano passado saiu essa matéria aqui, o Aras bloqueando um repasse de 270 milhões para clone de fundação da Lava Jato? O esquema era o seguinte: a Lava Jato ia lá e recuperava valores que foram desviados, foram cometidos crimes, né? Foram desviados do governo. Em vez desse dinheiro voltar para os cofres públicos, eles faziam ONGs que iam administrar este fundo milionário, bilionário, para fazer palestras. Olha só coincidência, né? Palestras, cursinhos, essas coisas aí. Então a Operação Lava Jato ia lá e recuperava o dinheiro, entre aspas, ele ia para a ONG fazia palestras e aí vocês já começaram a entender a maldade. Mas o buraco é ainda mais embaixo. Tem também esse outro detalhe aqui, ó, do Tacla Duran, que eu já falei, que acompanha o canal sabe que o Tacla Duran está, né, no exílio, está lá no exterior, e ele estava para fechar um acordo de delação premiada e que ele teria mensagens com Zuccolotto e um texto da Interpol. Segundo dizem as notícias publicadas amplamente na grande mídia, a delação do Tacla Duran envolveria, quem sabe, talvez, supostamente, assim, o Zuccolotto, que casualmente é o sócio da Rosângela Moro e que, né, o Moro foi padrinho de casamento dele, meio que cobrar uma taxa aí pra fechar a delação, pra aliviar a pena da galera da Lava Jato. Olha só que bonitinho. Não sei se isso é verdade, mas é o que dizem as más línguas. E aqui nós chegamos no final, no grande finale do vídeo. Como seria o Partido da Lava Jato, que também tem outro nome. E aí aqui essa matéria que é da Isto É fala sobre os empresários à distância e reflexões cristãs, entre aspas, dariam apoio organizacional ao projeto político do Dallagnol. Bonitinho, né? A Operação Lava Jato tem sido comparada a um partido político há tempos. De novo, né? Matéria com forte viés esquerdista. Vamos ler e reter aqui as informações que realmente são fatos. Os procuradores do Ministério Público teriam um objetivo partidário claro: eliminar o PT da competição política. E aí, vamos mais adiante. Ok, eliminar o PT, porque o PT, né, era o dono da bola ali, o dono do campinho. Mas aí aconteceu um acidente chamado Bolsonaro. E neste momento, a coisa não era só contra o PT, era contra o Bolsonaro também. Porque, na verdade, o que esse pessoal tem é um projeto
de poder. Olha só que bonitinho, também conhecido como Partido dos Procuradores, que tem muitas e muitas matérias aí falando a respeito disso, e ontem saiu mais essa daqui do antagonista. Não por acaso, Moro é o único que derrotaria Lula e Bolsonaro. Galera, seguinte, a Operação Lava Jato foi inspirada na Operação Mãos Limpas da Itália. Várias vezes o Moro já falou isso, não é segredo que eu tô dizendo aqui. E se a gente for olhar o que aconteceu lá na Itália, é um esqueminha bem parecido, porque eles pegaram ali um cara da mídia, né? Então eles vazavam informações para esse cara da mídia que noticiava porque realmente, né, a galera que estava no comando ali estava cometendo algumas ilegalidades, a população estava revoltada, então eles jogavam a opinião pública, né, contra essa pessoa que realmente tinha praticado ilícitos, e aí eles pintavam e bordavam, porque o que a galera queria, né, é ver o corrupto na cadeia. O que a gente queria? Era ver o Lula na cadeia. E aí a gente deixou passar despercebido uns detalhezinhos. Só que aí lá na Itália, o que aconteceu? Quando eles conseguiram prender essa galera, esse cara da imprensa chegou ao poder. E o sistema da Itália mudou para o parlamentarismo. Vocês já ouviram alguém falando em parlamentarismo aqui no Brasil há algum tempo, querendo tirar esse negócio de presidencialismo? Gente, por favor, prestem atenção. Essa história é muito estranha. Vem lá da época do Banestado, onde Alcolumbre foi absolvido, né? O Maia estava envolvido na história, mas isso é um assunto para outro vídeo que, se vocês me pedirem muito, eu faço. Agora, na última mensagem desse vídeo, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, gente. Parem de elevar à categoria de ídolo qualquer pessoa que venha aqui e fale contra a esquerda, contra o PT. Tá? Vocês não aprenderam ainda com a Joyce? E prestem muita atenção, porque já está se desenhando no cenário político nacional o sucessor da Joyce e do Fruta. Aqueles que vão ficar falando sobre o conservadorismo, somos leões, somos conservadores, nós aqui somos a direita. E quando chega lá no poder, quando chega lá no poder, vocês já sabem como é que a história termina. Então eu espero que vocês tenham entendido tintim por tintim dessa história toda, dos vazamentos do COAF, essa treta que, ó, já vem de muito tempo. Quem sabe em um outro vídeo eu aprofunde, fale sobre o Banestado. Mas por hoje, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido o vídeo. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui!